anunciamos Jesus, vai para o ar. Os apóstolos saíram pelo mundo para anunciar: Cristo ressuscitou. E quem fez isso, talvez com mais força, com mais coragem, foi Paulo. Na carta que ele escreveu aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, versículos 3 e seguintes, ele diz assim: eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Depois ele continua falando da ressurreição de Jesus. Este é o fato que marcou profundamente a vida de cada apóstolo, de Paulo, das primeiras comunidades e que deve estar no centro de nossa fé. Porque que Cristo tenha morrido, nada de extraordinário, porque também nós morreremos, mas que ele ressuscitou. A gente vê que o anúncio de Paulo, como dos demais apóstolos, é muito seco, muito objetivo. É um anúncio bem direto. Cristo ressuscitou. É isso que vos anunciamos. Mas pouco a pouco, eles foram percebendo, especialmente depois também da ascensão de Jesus ao céu e mais ainda depois da vinda do Espírito Santo, eles foram entendendo que acreditar em Cristo ressuscitado era uma crença que envolvia suas vidas. Acreditar significava deixar-se levar por aquele caminho. Começaram a perceber que acreditar era agora viver segundo os ensinamentos do ressuscitado, que eles agora começavam a compreender. Enquanto viviam com Jesus, Jesus falava, fazia milagres, ensinava, fazia como o discurso do Sermão da Montanha, belíssimo, mas aquilo não penetrava muito neles, ficava de forma muito superficial. Mas quando veio o Espírito Santo, tudo ficou claro para eles e aquilo passou a ser uma revolução em suas vidas. Quer dizer, eles entenderam que não podiam mais viver na mediocridade, presos às suas ideias, ao seu mundozinho ali, pescar aqui, fofocar ali. Não, tinham que ter uma vida diferente, uma vida que correspondesse a este fato. Cristo está vivo e Ele quer fazer de nós anunciadores desta verdade. Por isso é que ficaram tão alegres. Alegres mesmo quando tiveram que dar a vida por Ele. Sim, tudo para eles era consequência. Se Jesus ressuscitou, se essa verdade é fundamental na nossa vida, vamos morrer anunciando. E se tivermos que morrer por causa desse anúncio, bendito seja Deus. Achavam motivo de alegria poder dar a vida pelo Mestre que os havia salvo e que havia ressuscitado. E nós, cristãos de hoje, como estamos? Como é o nosso testemunho? É um testemunho alegre? Somos pessoas convictas? Transmitimos essa paixão para os outros, nessa crença que Jesus está vivo, que ilumina a nossa vida e que pode iluminar a vida do outro? É esse o nosso testemunho? Se for esse, bendito seja Deus. Mas talvez temos que crescer muito ainda para fazer desse anúncio a razão de ser de nossa vida, de nossas decisões, de nossas escolhas, porque aí o nosso anúncio terá credibilidade diante dos irmãos. A Páscoa é, portanto, um convite para fazermos aquele caminho que os apóstolos fizeram, da morte de Cristo, do fracasso aparente, humanamente falando, para a vitória, para a ressurreição. E é em Cristo ressuscitado que estão nossas forças. Não é numa ideia. A igreja não tem uma verdade assim para ensinar, uma teoria. Ela tem
uma pessoa para apresentar, porque cristianismo significa Jesus Cristo. Ter fé significa viver segundo Jesus viveu e nos ensinou. Se todos nós morremos, se toda a criação termina com a morte seria o último decreto da vida humana, a morte seria realmente o destino final da nossa existência humana? Sim, ninguém, todas as religiões do mundo buscaram tatear, buscaram intuir, buscaram perceber, mas certeza não tínhamos que após a morte a nossa vida prolongava. Com a vida, com a paixão, com a morte, mas com a ressurreição de Jesus, com a ressurreição de Jesus. E ressurreição significa corpo, alma, alma, corpo. Isto é, na pessoa de Jesus, eu e você, é aquilo que diz o apóstolo, o que eu vos tenho de anunciar na alegria, alegrai-vos, é que Jesus padeceu sua morte, foi sepultado, mas o terceiro dia ressuscitou. Na ressurreição de Jesus, com corpo, alma, alma, corpo, subindo realmente, vencendo a morte, nele nós adquirimos certeza de que a nossa vida não termina com a morte. Se Cristo não tivesse ressuscitado, de todos os homens, como diz o apóstolo Paulo, seríamos os mais infelizes que temos, porque acreditaríamos em algo. Mas se Cristo não ressuscitou, seremos loucos. Mas Cristo ressuscitou dos mortos. O que significa? Você que sente apreço da morte, você que sofre o destino da morte, você que chora a morte de entes queridos, na morte de Jesus está dada a resposta da maior pergunta que nos angustia. Será que a morte é fim? Será que a morte termina com a nossa existência? O que vem além após a morte? O que vem além após a morte? Como nos fala São Paulo na carta ao Coríntios, capítulo 5, nós que vivemos com Jesus, nós que acreditamos nele, nós que buscamos seguir a sua palavra, com ele haveremos também sofrer a morte, passar pelas provações, mas nós também nele haveremos de ressuscitar. O nosso destino é a ressurreição eterna. Esta é a grande verdade de nossa vida. É a maior resposta que Cristo podia dar ao sonho da existência humana. O ser humano seria uma eterna procura, um eterno peregrinar, um eterno sonhar para algo, mas nunca teria certeza. Com a morte, com a vida, com a paixão, com a morte e a ressurreição de Cristo. Não devemos ter mais medo da morte. A morte é só passagem, é só caminho. Nele, igual a ele, por graça dele, pela redenção dele, aqueles seus entes queridos que já partiram e acreditaram em Jesus, eu e você, que acreditamos em Jesus, se com ele vivemos, com ele sofremos, com ele caminhamos para a morte, por ele haveremos de ser ressuscitados e nós também caminharemos para a eternidade com nossa individualidade de homens e mulheres semelhante à de Jesus por toda a eternidade. Ninguém dignificou tanto a vida humana como Jesus, ninguém dignificou assim. Meditar na ressurreição é ver o futuro de nossa existência após a morte e a eternidade. Anunciamos Jesus, vai para o